A igreja que ama, perdoa e esquece. Atos 16, de 16 a 34. Então, diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os seus. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, estamos diante da tua palavra. Estamos à mercê do teu Espírito Santo, para que ele fale a cada um de nós, segundo a necessidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de oposição, de incredulidade, espírito que resiste à palavra do Senhor, nós esconjuramos e resistimos em nome de Jesus, para que, ó Pai, tenhamos liberdade plena, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar aos nossos corações, e que tenhamos, ó Deus, um coração aceitável para receber a palavra do Senhor e assim glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. A igreja que ama, perdoa e esquece. Obviamente, quando nós falamos perdoa e esquece, nós estamos usando isso como uma metáfora. Porque, de fato, esquecer só se fosse uma amnésia. Esquecer só se fosse uma lavagem cerebral. Não, o ser humano, a tendência é guardar as coisas. E olha só, que aquilo que nos faz sofrer, que nos fez sofrer, nós temos a tendência de perpetuar isso na memória. Às vezes nos esquecemos de bons momentos, de momentos alegres, de coisas boas esquecemos, mas às vezes aquilo que foi difícil em nossa vida, temos dificuldade de esquecer. Então, quando a Bíblia fala, quando nós falamos, sobre perdoar e esquecer, a única pessoa que tem esse atributo de esquecer no sentido de, olha, nunca mais penso nisso, nem falo nisso, é só Deus. Porque a Bíblia fala que Deus perdoa
e esquece. Mas, à moda de Deus, esperamos que o Espírito Santo nos ajude a perdoar. E esquecer no sentido de que aquele fato que nos faz sofrer, não nos fará sofrer mais. Ou seja, ainda que nos lembremos dele, não vai nos fazer sofrer mais. Essa é a ideia do esquecimento, porque não vai nos causar mais dor, porque fomos devidamente tratados pelo Espírito Santo de Deus. Imagine só que qual de nós que nunca se esqueceu de uma coisa importante? Se esqueceu de um compromisso, de um horário, não é? De um aniversário, de alguma coisa. Era importante, você fala, esqueci disso, meu Deus. Então, a nossa memória, ela é assim. Muitas vezes nós nos esquecemos de algo que deveria ser lembrado, e muitas vezes nos lembramos de algo que nós deveríamos esquecer. Quem dera se nós tivéssemos uma memória seletiva, que a gente pudesse, não é? Fazer igualzinho a gente faz no computador, no telefone. Você marca e deleta. Quem dera se a gente tivesse essa mente seletiva. Mas a nossa mente não é seletiva. A nossa mente, ela tem aí, né? Quantos milhões de gigabytes de memória, de teras, né, que vai armazenando as coisas. Ou seja, e isso então vem se perpetuando em nossas vidas. Às vezes, a nossa lembrança não é apenas de um fato que alguém nos fez, que nos faz sofrer, mas muitas vezes é de algo que nós fizemos. Algo que nós fizemos. E Satanás, como acusador, usando desses meios, ele nos lembra. Ah, mas olha você. Ou seja, traz a nossa memória como um carrasco que arrasta um peso do nosso passado. Um passado que a gente já queria deixar. Um passado que deveria ser esquecido, sepultado. Mas, tantas vezes, esse passado, ele volta. As pessoas trazem, o diabo traz, nós mesmos trazemos coisas que nós preferimos que já tivéssemos esquecido deles há muito tempo. Quando a gente fala da história de Raabe, a prostituta de Jericó, aquela história, ela é tão fantástica, porque Raabe era prostituta em Jericó, e no momento em que ela creu no Deus vivo, Deus de Israel, em Jeová, e olha o que aconteceu, a cidade inteira foi destruída. E quando aquela cidade foi destruída, o passado de Raabe foi também sepultado. Ou seja, a história dela ficou lá naquela cidade de Jericó, sob as ruínas, sob os escombros de Jericó. A história dela ficou. Quando ela sai daquela cidade e entra no arraial de Israel, ela se torna outra pessoa. E ela se casa com Salmão, filho de Naasson, que era príncipe de Judá. Ou seja, ela se casa com um príncipe e ela se torna uma princesa. Olha só então que o seu passado de prostituta, ou seja, ficou debaixo dos escombros. E agora em Israel, ela era a princesa, esposa de Salmão, príncipe de Judá. Quer dizer, olha como Deus faz as coisas. Como é que Deus quer que o nosso passado de fato seja largado, esquecido, abandonado, para a gente não arrastar isso? E nós podemos ver que nenhuma vez na história bíblica essa mulher foi colocada em pauta de maneira vergonhosa, de maneira como uma chacota, como uma zombaria, como uma depreciação por ela ter sido prostituta, porque a Bíblia nos fala que Deus perdoa e esquece, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas. Esse é o Deus que faz as coisas novas, esse é o Deus em quem nós temos que ancorar nossa alma, ancorar nossa esperança nele, porque ele faz novas todas as coisas. Graças a Deus por isso. Então, a gente precisa, em atitudes intencionais e voluntárias. Gente, o perdão não é algo que acontece com o tempo. Você fala assim, com o tempo. Não, o tempo não perdoa. O tempo, pelo contrário, ele é implacável, ele é imperdoável. O tempo não perdoa. Se nós não tomarmos uma atitude de tratar aquela questão que nos magoou, aquela questão que nos ofendeu, ou aquilo que nós fizemos para ofender, se nós não tratarmos isso intencionalmente, nós vamos carregar uma marca de mazela pelo resto da vida. Lembrando que o diabo é acusador. Ele vai tentar na nossa mente, na mente de alguém, na boca de uma pessoa, tentando nos atormentar. Mas nós precisamos tomar decisões.
Há uma história muito interessante, eu gosto de contar, é de Malbataã, a história de dois amigos, Musa e Najib, que viajavam pelos desertos de Alá, e um dia, ao atravessarem um rio, né, caudaloso, com águas violentas, então a história conta que Najib foi adiante, mas escorregou, caiu na água, e aquela água ia arrastando. Então o Mustafa, né, o seu amigo, o que ele fez? Correu heroicamente, pulou naquela água, domou as ondas, as águas bravias, se arrastou nas pedras e tirou de lá o seu amigo. Tirou o seu amigo. Então, naquela hora então, Najib, emocionado porque Mustafa salvara a sua vida de maneira tão heróica, ele chamou um dos seus servos e foi até onde havia uma grande pedreira, uma rochosa pedreira. Ele disse: escreve, pega o malho e pega o ponteiro de ferro e escreve nessa pedreira: viajante, saiba que nesse lugar Mustafa salvou heroicamente a vida de seu amigo Najib. E aquilo ficou então cravado na pedra. E eles seguiram viagem. Passados aí alguns dias, e foram, e quando eles voltaram naquele mesmo lugar, aconteceu entre eles um desentendimento por causa dos negócios deles. E acabou então que o Mustafa, né, ele era colérico, né, ele era muito agitado, e naquela hora ele se sentiu ofendido, ele deu um tapa, bateu na cara de Najib. Najib, ao tomar aquele soco, aquele tapa, né, ele ficou chocado, mas baixou a cabeça e saiu. Chamou o mesmo servo dele, falou: servo, vem cá. Foram até uma duna de areia, falou: escreve aqui: viajante, saiba que nesse lugar Mustafa agrediu violentamente o seu amigo Najib. E ele escreveu na areia, naquela duna de areia, e eles saíram. E o servo falou assim: meu senhor, eu não entendi. Quando ele salvou a sua vida, o senhor colocou na pedra, todo mundo vai saber que ele foi um herói. Mas agora ele injuriou o senhor de uma maneira vergonhosa. O senhor escreveu na areia, daqui a pouco vai passar o vento, vai apagar isso aqui, ninguém vai saber. Ele disse: mas é isso, essa é a ideia, ninguém vai saber. De maneira que aquilo que as pessoas fizeram para nós e por nós, e que nos ajudou, e que nos socorreu, e que foi heróico, que foi sinal de bondade, de generosidade, isso nós vamos escrever na pedra, vamos escrever nas tábuas do nosso coração, para a gente nunca se esquecer que aquele dia, que algum tempo na história, aquela pessoa nos fez algo que foi bondoso, que foi generoso. Mas quando aquela mesma pessoa, ou outra pessoa nos fizer algo ruim, ele disse: aprenda a escrever na areia. Aprenda a escrever na areia. Sabe por quê? Primeiro, ninguém precisa saber. E segundo, o vento vai passar e vai levar, vai dizer: olha, eu não guardei, eu não reservei para mim esse fato que essa pessoa, ela me causou. Então, nós precisamos aprender a escrever na pedra e escrever na areia. Nós temos muita facilidade de agradecer as pessoas, mas às vezes uma pessoa nos faz um grande favor e um dia ela não pode fazer, ou talvez nos fez um mal. Nós nos esquecemos, fazemos o contrário, escrevemos na areia as bondades e escrevemos na pedra as maldades. E arrastamos aquilo ao longo da nossa vida como se fosse um troféu, como se fosse algo de que deveríamos nos lembrar ao longo de toda a vida. Absolutamente. Nós precisamos, à semelhança, não é, do que aconteceu entre Najib e Mustafa, dizer: olha, eu vou escrever isso na areia. E escrever na areia, escrever na pedra é uma atitude. É uma atitude. É uma atitude que nós precisamos ter. Porque se nós não tivermos a atitude de fazer algo para que aquilo seja esquecido, nós vamos carregar o peso. Se nós não fizermos algo para que a benfeitoria seja lembrada,
nós podemos correr o risco de nos esquecer de um bem que essa pessoa nos fez. Então nós não podemos ser ingratos, de esquecer o bem que recebemos, e não podemos guardar no coração amargura pelo mal que alguém nos fez. Sabe, queridos, muitas pessoas que nos ofendem ou a quem ofendemos são pessoas do nosso ciclo de relacionamento, são pessoas com quem convivemos, são pessoas muitas vezes a quem nós amamos, mas devido às injunções do dia a dia, nós ofendemos e somos ofendidos. Outro dia, conversando com 2 rapazes, eu falei com eles, falei, olha, sabe por que a Bíblia fala de perdão? É porque existe ofensa. Se não existisse ofensa, a Bíblia não falaria de perdão, Deus não falaria de perdão, Jesus não falaria de perdão, o Espírito Santo não falaria de perdão. Então, se a Bíblia ensina de forma tão contundente sobre o perdão, é porque existe ofensa. Nós precisamos então aprender a lidar com essas ofensas e não deixar que isso fique ancorado em nossa alma, porque nos arrasta para as trevas, nos arrasta para a infelicidade, nos arrasta para a tristeza. A igreja que ama, perdoa e esquece, porque o amor é maior do que a ofensa. Gente, o amor, ele tem que ser maior que a ofensa. Como é que nós podemos permitir que o amor que tem em nosso coração seja menor do que uma ofensa? Como é que podemos permitir que a ofensa seja maior do que o amor? Nós não podemos permitir. O amor é sempre maior, o amor sempre é o meio pelo qual nós vencemos, o amor sempre vence. A verdade sempre vence, a justiça sempre vence. Então é muito melhor ter amor do que ódio, é muito melhor ser bom do que ser mal, ser justo do que ser injusto. Então nós temos que ter essa consciência, o amor é maior do que a ofensa. Então o ressentimento, a amargura, o ódio, eles ocupam um compartimento em nossos corações. Mas pense no coração como tendo 2 compartimentos. Um compartimento é esse compartimento onde normalmente as pessoas guardam amargura, rancor, ódio, tristeza, infelicidade, as más lembranças do que nós fizemos ou do que nós recebemos. Mas esse mesmo coração, ele tem outro compartimento, onde nós colocamos amor, perdão, alegria. A questão é, qual desses 2 compartimentos nós temos enchido mais? Qual desses 2 compartimentos? Sabe, queridos, o compartimento destinado, reservado ao ressentimento, ao ódio, ele tem que ser esvaziado. Ele tem que ser esvaziado para dar espaço ao outro. Então, na medida em que nós colocamos amor e perdão de um lado, aquele outro lado, ele vai se esvaziar. Ele vai naturalmente se esvaziar. Mas é preciso que haja atitude. É preciso que haja o desejo, o querer. Veja só que, no caso de Paulo e Silas, o compartimento do perdão, o compartimento do amor estava pleno do Espírito Santo. Aquele compartimento deles estava cheio, gente. Mas por quê, hein? Porque eram homens que viviam numa relação com Deus. Eram homens que se enchiam do Espírito Santo, eram homens que buscavam a Deus intensamente, e eles tinham a decisão de não guardar nenhuma amargura no coração. É decisão, peraí, meu Deus, eu tomo a decisão de não guardar amargura, eu tomo a decisão de não guardar ódio, eu tomo a decisão de não guardar ressentimento, eu tomo essa decisão. Gente, isso é uma decisão. Só vai acontecer em nossas vidas se houver de fato uma decisão. Então Paulo e Silas era esse homem, eles eram essas pessoas que tomaram a decisão. E veja só que o perdão, ele pesou de uma forma tão graciosa que a dor e as ofensas que eles sofreram não pôde vencer a alegria do amor. Não pôde vencer. Quando nós vemos Paulo e Silas, o texto que nós lemos, ele diz: sai dela, espírito imundo. E saiu. E aqueles homens, olha, quando nós lemos o texto, a nossa mente não imagina, porque o texto bíblico não é um texto, gente, descritivo, é um texto narrativo, não é um texto descritivo. A descrição, ela é muito pequena, porque a Bíblia não se dá isso, a descrever. Mas se nós pensarmos, como é que pessoas que fizeram algo que contraria uma multidão, como é que eles são presos? Como é que eles são detidos? A Bíblia fala
que vieram sobre eles e os arrastaram. Imagina então, gente, Paulo e Silas. Um pega pelo pescoço e normalmente você vai dominar uma pessoa. Eles não simplesmente amarraram aqueles homens. Eles, na verdade, então, eles arrastaram com ímpeto, com força, com violência, com agressividade e deve tê-los espancado ao longo desse trajeto. E a Bíblia fala que a multidão afluiu sobre eles e foram levadas às autoridades, aos pretores, ou seja, truculência, violência, agressividade. Não foi assim, vocês não podem fazer isso, por favor, vamos até as autoridades. Não foi isso? Não é isso que a Bíblia fala? Vieram sobre ele e os arrastaram. Pensa isso, eles foram arrastados. E depois de serem arrastados, receberam a acusação injusta, que na verdade eles nem eram judeus, eles estavam ali como cristãos, e eles foram açoitados com muitas varadas, em praça pública. Olha a dor, olha a angústia, olha a injustiça, olha o sentimento de vexame e de vergonha a que eles foram expostos. Meus irmãos, foi muita coisa ruim sobre esses homens, foi enxurrada de coisa desagradável sobre eles, de uma vez só, porque eles estavam fazendo algo que era bom, porque expulsaram um demônio, porque lidaram com um demônio. Mas toda vez que nós lidamos com demônios, gente, sabe, Satanás, ele quer fazer retaliação, e muitas vezes nós sofremos várias consequências em decorrência disso. Mas Paulo e Silas, apesar de todo o sofrimento que tiveram, eles tiveram a intenção de perdoar, a intenção de dizer, olha, não quero carregar mágoa. Mas vejam só, que essa atitude, ela é intencional, e por ser intencional, ela contraria muitas vezes as nossas emoções e os nossos sentimentos. Sabe qual que é a minha vontade? É de mandar para o inferno. Mas só que Paulo não fez isso. A vontade, a dor, ele disse, homem, não faça isso, nós estamos aqui com você, você não está sozinho, não é a sua perdição. Ou seja, ele interveio para salvar a vida daquele homem. Porque se ele tivesse carregado por ódio, por ressentimento, ele ia dizer, morra seu sem vergonha, morra seu cruel. Porque quando a Bíblia fala que depois de serem tanto açoitados, eles foram levados para a prisão, e o carcereiro os colocou no cárcere interior, e os prendeu as pernas no tronco, não precisava disso. Estava dentro de uma prisão, dentro da outra prisão, não precisava disso. Mas eles foram levados, e imagino que a moda dos romanos, tudo é feito com truculência, porque eram treinados para isso. Eram treinados para fazer medo. O exército romano era um exército treinado para aterrorizar. E quando chegava uma coluna, quando chegava uma centúria, ou até mesmo uma corte romana, o inimigo deveria temer, porque eles eram treinados para truculência. Imagina então aquele carcereiro pegando Paulo, não é? E colocando a outra madeira sobre o pé dele, travando aquilo com força. E o coração de Paulo, e o coração de Silas, dois homens, mas um único coração, movido pelo Espírito Santo. Não houve divergência. Não houve divergência de Silas falar, não, Paulo, deixa ele morrer. Não houve divergência, porque eram dois homens, mas quem conduziu o coração deles era o Espírito Santo. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo conduzir nosso coração, porque as nossas emoções, nossos sentimentos, eles contrariam a nossa fé, eles contrariam o princípio bíblico. As nossas emoções, nossos sentimentos, eles querem revanchismo, eles querem vingança, eles querem retaliação. Mas a Bíblia fala, perdoa, porque a partir do momento que nós perdoamos, nós liberamos essa pessoa. Mas pastor, ele fez tanto mal, isso vai passar despercebido? Não vai, porque quando nós perdoamos e liberamos, nós o entregamos na mão daquele que julga todas as coisas, nós o colocamos na mão do juiz de toda a terra, aquele que de fato que julga e peleja com justiça, aquele que pode retribuir na medida certa, na medida adequada. Esse sim é o Deus a quem nós servimos. Então nós precisamos permitir que esse mesmo Espírito conduza a nossa mente. E veja só que Paulo e Silas,
só por estarem nessa situação tão sofrida e estarem louvando e cantando a Deus e adorando e orando, imaginem que eles estavam já de fato num ambiente espiritual que o Espírito Santo conduz e dirige e não deixa a vontade humana prevalecer. Ainda que tivesse vontade, eu quero xingar, mas eu louvo. Eu quero gritar, mas eu adoro. Eu quero espraguejar, mas eu glorifico. Essa é a ideia. É isso que nós precisamos fazer, porque assim nós entramos numa dimensão que o Espírito Santo, ele trata com os nossos corações. Então vejam só, que em vez de guardar rancor e amargura, Paulo e Silas decidiram perdoar aquele homem. Isso aconteceu, eles decidiram amar aquele homem, eles decidiram salvá-lo. Pensamos então na decisão. Quer dizer que a mudança espiritual em nossas vidas, ela acontece a partir de uma decisão. Então, a igreja que ama, perdoa e esquece, porque decidiu perdoar. Decidiu. A decisão, gente, ela não envolve emoções e sentimentos, não deve envolver. A decisão é um ato legal, simplesmente isso. Simplesmente, a falta de decisão, muitas vezes arrasta a pessoa para a culpa e ela fica muito tempo carregando aquilo, muito tempo. É uma decisão. Eu estava numa padaria, tomando um café, e acabei conversando lá com o dono da padaria, e trocamos umas ideias, e não sei por que surgiu, alguém falando alguma coisa de Deus, da Bíblia, eu sei que surgiu a ideia do perdão. E nós começamos a conversar, e ele me contou uma história que eu achei muito interessante. Ele falou assim, aqui perto, do outro lado da rua, tinha uma oficina. Então, um dos rapazes lá começou a tomar café aqui, lanchar 2 vezes por dia, e depois falou comigo assim, olha, eu não tenho dinheiro toda semana, mas você podia anotar para mim? Eu trabalho ali nessa oficina, não é? No final do mês a gente acerta. Ah, não, tudo bem, não é? Você está aí mesmo, vamos fazer isso. Aí ele disse que esse moço agora passou aí 3 vezes lanchar, não é? Lanchava de manhã, lanchava de tarde, lanchava na hora de sair, aquele negócio todo, e foram acumulando lá, né, o pacotinho de notinhas. Só que venceu o mês, o rapaz parou de ir lá, e não foi pagar, e não foi nem lanchar mais. Aí ele deixou passar mais uma semana, falou, eu vou lá. Foi lá na oficina, falou, aqui o fulano de tal, ele tá aí? Falou, não, o fulano de tal não trabalha aqui mais não, entendeu? Ah, não trabalha? Não, saiu daqui já no final do mês e tal, fez umas coisas desagradáveis aqui e foi preciso sair. Ele falou, tá bom. Não, é porque a gente sempre conversava na padaria lá e nem falou o que era, não é? Agradeceu e foi embora. Falou comigo assim, Nasson, quando eu cheguei lá na padaria, eu fui na minha caixinha de notinhas, peguei aquela notinha, aquele pacote de notinha dele, rasguei, joguei no lixo. Falei, você fez isso? Ele falou, eu fiz isso. E vou te confessar uma coisa, eu me senti liberto. Não vou guardar aqui as notinhas ali para quê? Para eu ficar vendo, lembrando que aquele pilantra, não é? Veio aqui, mentiu para mim e não honrou a palavra dele, que ele é um salafrário, um homem que não tem palavra, que não tem honra, que não tem direito. Nasson, nada disso. Joguei fora. Ele falou assim, eu fui liberto. Quando eu rasguei aquelas notinhas, ele falou comigo, eu fui liberto. Eu achei fantástica a exposição dele, porque quando nós perdoamos alguém, não é a pessoa que está liberta. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, ele não sabe que a continha foi rasgada. Na cabeça dele, ele continua devendo. Na cabeça dele, ele continua, não posso nem passar naquela porta mais, eu não posso nunca mais voltar naquela padaria, porque eu não paguei, eu menti, eu enganei, eu dei o cano nele. Mas aquele homem da padaria, ele estava livre, completamente livre. Então, quando nós perdoamos, nós nos libertamos da pessoa. Você já pensou o que é você carregar uma pessoa nas suas costas durante a vida inteira? Durante um mês, durante uma semana? Então, quando nós não perdoamos, você está carregando. Tira esse fardo. Foi o que ele disse. O perdão, gente, ele é libertador. O perdão é libertador, mas ele liberta a mim. Ele não liberta o outro, ele liberta a mim. É a minha vida que é liberta quando nós decidimos perdoar. Então, esse ato, gente, é uma decisão. Aquele homem que tinha não é o dono da padaria, com certeza, ele não estava satisfeito,
ele não estava feliz, ele teve um prejuízo. Mas sabe o que ele fez? Ele tomou a decisão de rasgar. Tome a decisão, rasgue. Rasgue as notas. Rasgue as notas e jogue fora. Você fala assim, pastor, mas o prejuízo continuou. Mas você rasgou a nota. Você tomou a decisão, porque nunca mais você vai ver aquela nota. Nunca mais. E quando você toma essa decisão, outros sentimentos começam a vir. O Espírito Santo vem e começa a preencher. E você fala, não me fez falta. Não vai me fazer falta. Não vai gerar nenhum prejuízo, né, aqui na minha economia, na minha administração, na minha contabilidade por causa disso. Então, queridos, rasga a nota. Escreve na areia. Deixa passar. Deixa embora. Não carregue isso na sua vida. Então, é uma decisão. Olha só, que quando nós decidimos crer em Jesus como Senhor e Salvador, gente, nós não sentimos nada diferente. O dia que eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus, eu até já era um crente, né? Mas eu não tinha ainda levantado a mão, decidido, ido lá na frente da igreja. Eu fiz isso, tomei a decisão e fui lá. Agora você é um salvo. Falei, que maravilha, agora eu sou um salvo. O que eu senti de diferente? Nada. Nada. Continuei sendo eu mesmo. Só que aquela decisão gerou uma atitude legal da parte de Deus. Agora eu era salvo, meu nome estava escrito no livro da vida, eu era templo do Espírito Santo, ou seja, várias coisas aconteceram, mas eu não senti nada diferente, eu não pulei para cima, eu não fiquei nada, eu fiquei do mesmo jeito que eu era, sabe? E isso é para dizer, sabe, gente, que quando nós decidimos perdoar alguém, isso não muda os nossos sentimentos, não muda as nossas emoções, mas foi uma mudança legal. Foi uma mudança, uma transformação que nós geramos no mundo espiritual. Então essa palavra, eu te perdoo, queridos, isso gera uma avalanche no mundo espiritual. Isso gera um rebuliço no mundo espiritual. Significa então que dívidas são canceladas. Significa então que pessoas são libertas. E significa então que aquele que fez o mal, olha só, eu não carrego mais essa pessoa, não vamos mais carregá-los em nome de Jesus. É uma decisão. Então quando decidimos perdoar alguém, ainda que nós não sintamos nada, pela fé tal pessoa está perdoada, ainda que o prejuízo continue, ainda que eu sinta dor. E é nesse ato que nós somos abençoados por Deus. É nesse ato que nós geramos legalidade para que toda forma de perdão e de benefício divino nos alcance. Porque a falta de perdão, gente, ele é um bloqueio, ele é uma porta dessa largura assim, ó, de 1 metro de largura, que impede o fluir de Deus. Então quando você toma decisão, aquela porta se abre e nós temos acesso às benesses divinas. E as benesses divinas têm acesso a nós, mas é preciso tomar a decisão de abrir essa porta, com dor, com sofrimento, mas abra essa porta, faça como Paulo e Silas fizeram, abriram aquela porta, mesmo sentindo dor. Veja só que Paulo e Silas ainda sentiam dores, quando salvaram a vida do homem, os vergões estavam em carne viva nas costas dele, eles estavam ainda machucados, e imagino que demoraram muitos dias para curar aqueles hematomas. Mas olha aqui, gente, ele perdoou. Só restava agora cicatrizes, e um dia aquelas cicatrizes não vão doer mais. Só vai lembrar que um dia foi aceitado, mas não dói mais. Esse é o perdão, de que eu ainda carrego uma cicatriz, mas eu pego aqui, olha, não dói mais, não dói mais. Isso, esse é o poder de Deus. E isso é a parte que Deus faz em nossa vida ao nos livrar, quando nós tomamos a decisão de perdoar. Então eles salvaram o carcereiro, porque decidiram perdoá-lo, porque decidiram. Então veja só, que tudo acontece na esfera da decisão. A decisão. Eu decido entregar minha vida a Jesus, não estou sentindo nada, mas eu decidi. Aí decide perdoar, não estou sentindo nada, mas eu decidi. E a partir disso vem atitudes. A igreja que ama, perdoa e esquece, porque ela toma a iniciativa. Gente, é outro problema grande que nós temos relacionado ao perdão, é a questão da iniciativa. A iniciativa é de quem? De onde parte a iniciativa? De quem parte a iniciativa? Quem?
A Bíblia fala que Paulo e Silas tomaram a iniciativa de se dirigir ao seu ofensor, ao seu captor, aquele que o prendeu. E eles tomaram a decisão. Então, quando viram as grades abertas, as celas abertas, as algemas abertas, e o homem ia suicidar, eles tomaram a iniciativa. Eles tomaram a iniciativa. Mas espera aí, eles eram vítimas. Eles é que tinham sofrido. Eles é que tinham apanhado. Eles que estavam na pior situação. Quer dizer, então, que a iniciativa de perdoar parte dessa pessoa. Mas, pastor, o carcereiro não pediu perdão? O carcereiro não pediu perdão? Mas quem disse que o nosso perdão a alguém está condicionado ao pedido? Quem disse que para nós darmos o perdão a alguém, está condicionado a pessoa se arrepender, se humilhar, se dobrar e pedir perdão? Quem disse? A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Perdoai. Perdoai e sereis perdoados. Quando nós perdoamos, nós deflagramos no universo de portas de perdão. Imagine só que você perdoa, e isso deflagra perdão na vida do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Isso vai mudando tudo. Isso muda as circunstâncias. Isso muda. Então, porque tomamos a iniciativa. Teve um rapaz que se converteu, mas antes de converter, ele era meio malandro. Então ele foi numa loja, antes de converter. Eu sei que na conversa lá que ele teve, ele acabou levando 5 calças do tipo jeans. Roubou, furtou 5 calças. Lá andando na loja, roubou as calças. Passaram-se 3 anos. Ele se converteu a Cristo. Sabe o que ele fez? Voltou lá na loja. Olá, o moço, que é o senhor, que é o dono, é o senhor, deixa eu te falar. Há 3 anos atrás, eu estive aqui nessa loja e roubei 5 calças. Roubei 5 calças. Vendi, fiz não sei o que, usei, roubei 5 calças. E agora, moço, eu me converti a Cristo. E eu estou querendo agora acertar minha vida. Eu quero passar minha vida limpo. Eu quero consertar aquilo que eu fiz errado. Eu quero reparar. Então eu queria combinar com o senhor que agora o senhor me dá a oportunidade de pagar. Ele falou assim, mas Deus já perdoou os seus pecados? Ele falou, Deus perdoou os meus pecados. Deus perdoou todos os meus pecados. Louvado seja Jesus por isso. Ele falou, olha, meu amigo, se Deus perdoou os seus pecados, quem sou eu para te cobrar 5 calças? Você está perdoado também, vai embora em nome de Jesus. Sabe? Ou seja, é isso que o perdão faz, gente. É isso que o perdão faz. O perdão vai abrindo portas. Ou seja, ele confessou, Deus perdoou. Ele chegou diante do homem, o homem perdoou. Quer dizer, mas independentemente disso, no coração daquele homem não tinha amargura, não tinha rancor. O homem lá da padaria, o outro não pediu perdão, mas ele perdoou. Cortou, rasgou a nota. Ou seja, nós precisamos fazer propagar o perdão. Precisamos fazer propagar o perdão. E muitas vezes são para pessoas ruins, são para pessoas más, pessoas que nos fizeram, gente, mal. Pessoas que nos fizeram alguma forma de mal. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, perdoar essas pessoas. Então, mas a iniciativa, ela tem que ser de quem? De quem é a iniciativa? É do ofensor ou do ofendido? De quem é a iniciativa? Sabe, queridos, a iniciativa é daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. A iniciativa é desse. É de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Então a iniciativa de perdoar aquele homem foi de Paulo e Silas, mesmo que não tivesse pedido. Mesmo que aquele homem ele não implorou o perdão, mas eles o perdoaram. Eles o ajudaram quando o viram em desespero de morte. E eles não falaram bem feito. Não falou bem feito. Bem feito para ele. Olha lá. Judiou da gente, agora bem feito para ele. Eles não falaram bem feito. Eles não ficaram de lá, mata, morre peste, morre. Não falaram nada disso. Sabe, gente, nem disseram que Deus estava castigando. Agora é castigo de Deus no seu da sua vida. Meus irmãos, isso não é atitude de quem tem o coração cheio do Espírito Santo. Que olha para a vida do outro sofrendo e fala, é porque você é ruim, Deus agora está te castigando. Quem somos nós? Para apontar o dedo e para dizer que isso, aquilo, outro é obra de Deus, porque aquela pessoa é má. Parecendo os amigos de Jó. Os amigos de Jó que falaram, Jó, você está sofrendo porque você é ruim, porque você pecou, porque você rouba do órfão e da viúva. Tudo mentira, ele nunca fez nada disso, era um bondoso, gentil, socorria aos necessitados. Então,
Nós precisamos tomar a iniciativa, como Paulo e Silas fizeram. Eles viram nele um homem por quem Jesus havia morrido. Então, quando você olhar para uma pessoa, fala, Jesus morreu por aquela pessoa. Jesus morreu por aquela pessoa. Então, por que eu não hei de perdoá-la? Se o próprio Jesus está pronto, está disposto para perdoá-la. Se o próprio Jesus pode mudar, gente, isso tira peso da nossa vida. Isso muda a nossa história, isso nos liberta completamente. Jesus morreu, gente, tá? A morte por todos, ou seja, até por Judas. Ou seja, então precisamos entender que nós precisamos perdoar as pessoas. Jesus amou a todos eles. E a Bíblia fala assim, que tendo nos amado, nos amou até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele nos amou até o último fôlego de vida dele. E depois que morreu, continuou nos amando. E depois que ressuscitou, ele continuou nos amando. Então, a iniciativa para o perdão é de quem tem comunhão com Deus. Essa é a iniciativa. Tem comunhão com Deus? Tem. A iniciativa é sua. É daquele que está cheio do Espírito Santo. Sabe, gente, e o curioso é que isso para nós não vai ser um peso. Para quem está cheio do Espírito Santo, para quem cultivou uma relação com Deus, não vai ser um peso. Por quê? Porque nós mudamos de ambiente espiritual. Nós passamos a enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Passamos a enxergar com os olhos de Jesus, que ainda que pregado naquela cruz, crucificado, olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ah, mas Jesus era Deus, então vamos falar de Estevão. Estevão, que era um homem como nós, diácono da igreja, um cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele foi apedrejado até a morte, e enquanto recebia pedradas, falava, Pai, não imputes a eles, não atribua a eles esse pecado, Pai, não atribua a eles esse pecado, ou seja, intercedia por aqueles que o apedrejavam. E olha que morrer apedrejado, gente, é pedra de 1 quilo, é pedra de 2 quilos, na cabeça, em tudo quanto é lugar, a pessoa ficava moída. E antes de morrer ele falava, perdoa, não atribua a eles esse pecado. Seria aquilo que Jesus disse, não atribua a eles esse pecado, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, eles não têm ideia de tamanha maldade e de como são manipulados pelo diabo. Como são manipulados pelo diabo para fazer mal às pessoas. Sabe, nós talvez não nos esqueçamos de que nós somos ofendidos. Mas não podemos nos esquecer que o amor é maior que a ofensa. Quando nós colocamos ênfase no amor, essas coisas com certeza elas vão passar. E nós tomamos decisão, não nos ancoramos em sentimento e seremos capazes de perdoar as pessoas. E o curioso é que nós não ficamos, a história de escrever na areia é que ninguém vai saber. Ninguém precisa saber que aquela pessoa um dia nos fez o mal. Deixa, Deus trata. Deus trata. E a melhor maneira de tratar é a maneira divina. Deixa Deus tratar. Entrega, deixa, rasga a nota, escreve na areia. Mas deixa que Deus trata, que Deus cuida. A igreja que ama, perdoa, porque o amor é maior. O amor ocupa maior espaço do que o ódio. Porque nós aprendemos a perdoar. Porque nós decidimos perdoar. Porque nós tomamos a iniciativa de perdoar. E o perdão, ele liberta primeiramente a mim. Quando nós perdoamos, nós é que somos libertos. Paulo e Silas foram libertos. Quando perdoaram aquele homem, foram libertos de ter que carregar aquele peso pelo resto da vida. E mais ainda, o carcereiro foi liberto. E mais ainda, a família do carcereiro foi liberta. E nós podemos ser libertos. Olha como que o perdão, ele abre portas, desencadeia a salvação de uma forma extraordinária. Depois, leia a carta de Paulo à igreja de Filipos. Porque esse fato aconteceu aonde? Na cidade de Filipos. Depois leia a carta de Paulo à igreja de Filipos. Nós vamos ver que do carcereiro e de Lígia, aquela cidade passou a hospedar uma grande igreja, onde o evangelho foi proclamado, para quem Paulo escreveu cartas.
para quem Paulo escreveu, orientando e ensinando após suas viagens missionárias. Então, queridos, nós podemos mudar pelo menos a nossa vida. A gente não consegue mudar o mundo. Não vou pensar em mudar o mundo não, meu Deus. Mas eu vou pensar em mudar o nação. Se o nação mudar, a mudança do nação vai alcançar alguém. E esse alguém vai receber o perdão e vai alcançar alguém. E nós vamos propagar o perdão, de modo que nesse mundo não vai haver espaço para ódio. Vai haver espaço para o amor, para a proclamação da vontade de Deus, do reino de Deus. Nós vamos orar. Gostaria que você olhasse para a sua alma agora. Para a sua alma. Você, só você e Deus. Só tem você e Deus aqui agora nessa sala. Só você e Deus. Olha para a sua alma agora. Tem rancor? Tem uma gota de amargura? De ressentimento? Alguém que te ofendeu, que não foi perdoado? Alguém que você ofendeu e você não pediu perdão? Nós vamos orar. E eu gostaria que você falasse da sua situação, desse caso com Deus. E fala com Deus, fala: Senhor, em nome de Jesus, embora eu não queira fazer isso, embora eu não sinta vontade de fazer isso, embora as minhas emoções sejam contrárias, eu tomo a decisão agora de perdoar fulano de tal, em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai tomar essa palavra e vai transformá-la em ações, vai fazê-la ser viva em nome de Jesus. Fale com Deus por um instante. Fale isso com Deus. Oh Senhor, fala isso com Deus agora. Ó Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai, diante de pessoas, e cada pessoa tem na sua mente, talvez, Pai, uma lista de pessoas, ou talvez uma, ou duas, ou três pessoas, Pai. Ó Deus, mas não importa quantas sejam, não importa, ó Deus amado, a gravidade, Senhor, da ofensa sofrida. Ó Deus, é o volume, Pai, do prejuízo sofrido. Ó Deus amado, ajuda-nos agora. Ó Deus, pela fé, em nome de Jesus, tomamos a decisão de perdoar essa pessoa, ou essas pessoas. Tomamos a decisão em nome de Jesus. Senhor Deus, tira das nossas costas, ó Deus, o peso de tantas pessoas que nos fizeram mal, que nos aborreceram, que nos ofenderam, Pai. Tira, Senhor Deus amado, das nossas costas esse peso, porque agora nós tomamos, ó Deus, a decisão de perdoar. E a iniciativa, ó Deus amado, é nossa, porque fomos movidos pelo Teu Espírito Santo. Sim, Pai, tomamos essa decisão, Pai. E o faremos porque o amor do Senhor que está agora em nós é maior do que a ofensa, é maior do que o ódio, do que a amargura, do que o ressentimento. Esses sentimentos nós agora banimos da nossa vida em nome de Jesus. E pedimos tão somente a Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos conceda essa graça de aprender a escrever, ó Deus, na areia. De aprender a escrever, Pai, na pedra, Senhor Deus, as boas coisas que recebemos. Dá-nos, ó Deus, a decisão, a atitude de rasgar a nota, Pai. Assim como a Tua palavra diz que o Senhor rasgou a dívida que era contra nós, ó Deus, cravando-as na cruz, que nós também façamos o mesmo, Pai. Declaremos isso, ó Deus, dia após dia, que nós decidimos perdoar. Ó Espírito Santo, vem e consola os nossos corações. Meu Pai, tudo que perdemos, Senhor Deus, dá-nos, ó Deus. Dá-nos, ó Pai querido, porque agora tomamos a decisão de perdoar. E agora sei que estamos livres para receber do Senhor a bênção, para receber do Senhor até mesmo a restituição daquilo que o Senhor não nos tirou, Pai. Mas estamos abertos para sermos restituídos, ó Deus, porque perdoamos. Tomamos a decisão de perdoar. E assim, Pai, somos agradecidos por Sua graça e por Sua misericórdia. E seguiremos perdoando e deflagrando o perdão, ó Deus, em todo lugar ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.